Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Você que está assistindo isso aqui no replay, acelera um pouquinho que nesse início eu vou receber as pessoas. A gente vou dar uma leve introduzida no assunto, então dá uma acelerada, combinado? Olha só, eu vou colocar aqui o tema de hoje. Hoje eu tenho uma convidada muito especial. E a gente vai falar a respeito de atendimento em equipe. É uma pessoa muito querida para mim, uma psicóloga. E a gente vai falar então a respeito de como trabalhar bem em equipe multiprofissional, multidisciplinar, certo? Então, a minha convidada, ela é a Priscila, é uma psicóloga. E a gente vai falar então um pouquinho a respeito de como foi o processo de trabalho. Vou adiantar rapidamente aqui para vocês. É o seguinte, o processo de trabalho entre profissionais, né, de diversas especialidades num CAPS infanto-juvenil, que foi aonde eu a conheci. Então, muitas pessoas às vezes aqui me perguntam, nossa, como é que é? Como é que foi sua experiência de trabalhar em equipe, de estar numa equipe multi durante tantos anos, né? Você não sente falta? E assim, eu sinto falta. E como é que fala? Hoje, pra mim, estar só no consultório é bem solitário, né? Assim, porque você atende, você não tem um espaço para você poder conversar com as pessoas, para você poder, como é que fala? É, é, se entreter, na verdade, né? Uma cozinha, você não tem um espaço coletivo em que você pudesse realizar essas discussões. Sendo que na equipe, sim, você tem. Então, isso é uma das coisas que a gente vai abordar aqui. Minha convidada já chegou. Eu vou adicioná-la aqui. Vamos ver se dá certo. Tô aguardando. Oi, Olá! Pri. Tudo Que bem? bom, tudo bom? Tudo jóia. Muito obrigada por aceitar, viu, o meu convite. Imagina, fiquei muito feliz. E eu acho que é uma oportunidade para a gente compartilhar tudo que a gente viveu em uma equipe, que foram coisas boas, coisas desafiadoras, teve choro, teve tudo, né? Teve, teve tudo, Teve tudo. tudo. Deixa eu perguntar pro pessoal que está aqui, vocês estão ouvindo e vendo bem a gente? Como é que estão? Tá tudo ok? Nosso áudio, a nossa imagem, ou tá ruim? Contem aí pra gente. Mas então, Pri, a gente viveu muita coisa, né? Nesses anos todos de Sim, saúde pública, né? sim, coisas muito boas, né? E Isso. coisas muito ruins. Eu tava ouvindo você falar agora, né? Agora que eu tava entrando, né? Que se você sente falta ou não, né? Porque o consultório é um trabalho muito solitário, né? Uhum. E eu acho que e isso era uma coisa ótima, assim. Eu sinto falta, né, também, de estar com as pessoas, de poder conversar, de estar em equipe. Essa era uma parte muito bacana. De ter atendido e na adrenalina do atendimento, entrar numa sala ou tomar um café com alguém e poder conversar e trocar experiência, né? Eu acho que é uma das coisas que eu sinto mais falta, assim, no meu dia a Eu dia. sinto também, sinto também. Muita falta. Mas, ó, Principalmente assim, antes da pandemia, eu até estava trabalhando com umas colegas, né, no consultório, éramos em três. Então a gente conseguia até tomar um café. De vez em quando dava o nosso horário. Faltou aí, faltou aqui, vai, vamos lá. que legal. Que legal. Mas agora com a pandemia, né, é só online e aí. Não tem como, né? É isso. Mas, ô Pri, pra gente começar, se apresenta. Eu falei brevemente a respeito de você, né? Se você quiser contar um pouco do seu percurso, fica à vontade.
Tá. Então, eu sou Priscila Heder, né? Eu sou psicóloga de formação, tenho formação em psicanálise, especialista em saúde mental. E trabalho já, eu sempre trabalhei em consultório, mesmo quando eu estava, né, trabalhando no CAPS, né? De alguma forma, eu tinha aí alguns dias que eu trabalhava, fazia dupla jornada, né? Então, eu sempre tive meu consultório, porque sempre gostei também, né, de ter o meu espaço, de ter os pacientes, enfim, trabalhava aos sábados. Então foi uma jornada assim puxada, né? Mas eu acho que tudo valeu muito a pena, porque eu falo que trabalhar na saúde mental foi a minha grande universidade, muito mais do que fazer a faculdade, né? Eu Então, compartilho. assim, eu posso dizer que muito, né, uma parte muito grande da minha bagagem hoje, da minha experiência hoje, tem raiz lá no CAPES, né? É uma oportunidade, né, da gente estar, né, porque trabalhar com a loucura mesmo, né? Não é fácil, né? Com a loucura das pessoas, todos nós temos a nossa loucura, mas ali né, é uma escola mesmo, é uma oportunidade mesmo, né? Estar Porque com aquelas lá pessoas. nós temos o dos usuários, né, o dos pacientes, né, que nós atendemos, temos dos coleguinhas, né, Isso, loucura de todo individualmente, mundo. e temos, inclusive, de um fenômeno de equipe, né, do processo de trabalho, de estar numa equipe. De Então, são estar numa equipe, várias situações várias coisas. administradas, né? Então, não é apenas atender. Atender eu acho que é o de menos. É mais fácil. Era o mais fácil, né, Era Pri? o mais fácil. Lá era o mais fácil, Era o mais né? fácil. Era o mais gostoso de fazer. Mas é isso, são muitos desafios, né? E quanto mais desafio, mais a gente evolui, né, Sil? Então, assim, lá era bem desafiador e isso era bem bacana para mim. Gosto de desafio, né? Então, assim, vivo fazendo isso também, mesmo estando agora, né, no consultório particular. Nunca parei de estudar, nunca parei de evoluir. Agora, não vou falar disso aqui, mas assim, estou lançando uma técnica minha, então, de trabalho, né? Então, assim, é isso, né? É desafiador e é nisso que a gente evolui, né? Então é como a gente encara as coisas mesmo, né? É, tudo, né? Acho que pra tudo na vida, né? E eu acho que quando Sim, você fala, né, que você não para, que você tá lançando um método e tal, eu acho que é muito, pra gente já ir entrando, né, no tema em si, é muito o que a gente sempre viveu lá, né? Assim, infelizmente não tínhamos investimento de educação continuada, era tudo do nosso próprio não. bolso, Do né? nosso próprio bolso. Né? É. E eu acho que eu quis convidar você para vir falar, porque eu acho que nós tivemos vários momentos, vários grupos, né, vários momentos de estar atuando junto, em conjunto, e momentos de estudo, de reflexão, de sentar e escrever e elaborar experiências. Você como psicanalista, né, sabe bem disso, do quanto que isso tudo ajudou, né? Eu, pelo menos a Uhum. mim me ajudou muito, assim, me organizou bastante na época, né? E eu Uhum. acho que é isso, né? A gente não tem profissional 100% pronto, né? As pessoas às vezes saem Não, da faculdade ou terminam uma especialização, né? E com a ideia, com o ideal de, nossa, agora eu sei tudo, agora eu consigo atender tudo que vier. E não é bem assim, né, Pri? não. Assim, muito pelo contrário, né? Muitas vezes a gente sai com aquela síndrome do impostor, né? Meu Deus do céu, o que eu tô Fala mais fazendo pro aqui, pessoal. Fala pro pessoal sobre a síndrome do impostor, né? que é legal. Fala. Então, a gente se sente, né? Porque a gente acha a gente tem um ideal, né? A gente acha que tem que estar pronto, e só que assim, o pronto já é muito subjetivo, né? O que é tá pronto para mim? O que é tá pronto para você? O que é tá pronto para o outro? Né? Então, assim, isso é muito subjetivo. Então, a gente sai da universidade achando que realmente eu vou atender a hora que você vai para a prática, que a pessoa senta na sua frente e você fala: Meu Deus, eu não sei nada, o que eu estou fazendo aqui, eu sou uma fraude. Então, assim, porque a prática te convoca, né? E aí eu acho que isso eu tinha muito orgulho da gente, né? Porque orgulho assim mesmo dos profissionais que eu falo que eu fui honrada de trabalhar
na saúde pública, porque assim, aquele estereótipo, né, de profissional que trabalha na rede pública é preguiçoso, é isso, é aquilo, eu nunca vi isso, né, por isso que eu falo que eu sou muito honrada com as pessoas que eu trabalhei, porque eram pessoas, assim, realmente dedicadas, que é o que você falou, que vai buscar por fora, não sei, mas também não fico, né, acomodada naquilo. Né? Então, assim, eu vou buscar, né? E eu acho que isso é a formação, porque assim, assim, tive uma analista, né, no meu começo do percurso, que assim, ela disse uma frase para mim que nunca mais, né, eu esqueci, né? Ela falou assim que, Priscila, você, quando eu tava falando para ela, meu Deus, eu não sei nada, não sei o que, ela falou assim, Priscila, você se formou agora e você já tem quase 5 anos de análise. Você está à frente de muita gente. Então você vai ajudar essas pessoas que não percorreram o seu caminho ainda, né? Que não, você tem já muito know-how. Né? Porque na minha área a gente fala que que forma um analista é a própria análise dele. Né? Então isso é muito real, então fui trabalhando isso comigo, fui trabalhando isso com as pessoas, fui me permitindo, né? Isso fez com que a gente faz com que a gente consiga lidar com o medo, porque o que está por detrás dessa síndrome do impostor é muito medo, né? Muito medo, muito medo de errar, muito medo de errar com o outro, muito medo, né? Medo da rejeição, né? Medo da rejeição, exatamente. Então tem muito a questão do olhar do outro também, né, envolvido. Então, com isso, você vai superando essas coisas, né? E a equipe te ajuda. Isso é sensacional. É verdade. Né? Eu falo assim, que eu só durei tanto tempo em equipe, principalmente nesse último CAPS, assim, né? Um pouco mais de uma década, assim, quase uma década, né? Foi isso, foram as parcerias e foram os profissionais. Fazia total diferença para mim, assim, o quanto que nós tínhamos um desafio ou tinha um caso emblemático, né? Agora para a gente entrando mais um pouco nos casos, né? Assim, tinha alguns casos desafiadores, casos de mutismo seletivo, casos em que, nossa, era tantas instâncias que estavam envolvidas, conselho tutelar, uma unidade de acolhimento, né? Tipo assim, assistência social. Questões sociais, isso eu ia falar. Nossa, questões sociais, gente. Tinha hora que era muito desafiador você fazer o trabalho, né, na saúde mental, na saúde do paciente, sendo que ele tem questões de vulnerabilidade social, assim, básica, né? A pessoa tá com fome, né? Tipo, sim. Chega na unidade com fome, né? Sim, sim. E aí a gente tinha que respeitar toda uma hierarquia, né? Uma rotina ali do serviço, né? E como que a gente podia também nos sensibilizar e humanizar o cuidado, né? A prática ali, né? Exatamente o nosso cuidado com aquela pessoa, mas assim, sem deixar com que aquela situação, aquele sofrimento nos atravessasse e nos impedisse de estarmos ali como profissionais. Porque acontecia isso também, em alguns momentos. Fazer o que precisa, a gente via, sim. A equipe se sensibilizava, né, e esquecia que estava lá para realizar uma coisa. É bem difícil. Isso. E assim, é de cada um, né? Por isso que a gente fala. Tem que lidar com o paciente, com a família, o contexto que ele está inserido, se não é família, se é um abrigo, qualquer outra unidade. Mas assim, a gente também tem que lidar com os coleguinhas e com com seus sintomas, a gente pode dizer assim, né, Pri? E com o que tudo isso repercute e gera na equipe, no processo de trabalho, no cotidiano institucional. Então, não são poucas coisas, são muitas coisas para lidar, né? E aí, acho que é uma coisa muito tênue, né? Não entrar no julgamento, né, Pri? Sim. Do porquê que aquela pessoa tem... Mas isso, Sil, é o preparo de cada um. É o percurso de autoconhecimento de cada um. Isso. Né? Nós somos duas profissionais que a gente se cuida, né? A gente sabe o quanto é importante a gente, para cuidar do outro, a gente precisa se cuidar, né?
Então a gente também, isso é uma coisa, né? A gente também fazia isso de uma forma muito solitária, no sentido de que, assim, isso não é isso não é uma coisa que a instituição fornecia pra gente também, né? Esse amparo psicológico, esse autocuidado a gente tinha que fazer com a gente mesmo. Não só terapia, né, o suporte psicológico, como supervisão, né? A gente fazia, eu Sim, fazia supervisão. supervisão, Não sei mais o que fazer com esse caso, eu levava para o meu supervisor de e consultório. grupos de estudo, lembra que a gente participava e você participava e trazia, né, do seu grupo para nossa equipe, ou para mim, às vezes, no individual, querendo trocar alguma coisa, contribuir É, ou trocar. Enfim, pensa desse jeito, olha sobre essa perspectiva, e eu acho que isso é muito rico, né? Muito muito legal. rico, Da muito gente legal. conseguir, como é que fala? Aplicar mesmo, né? Porque é desafiador. E é isso, assim, tipo, É, quando às vezes as pessoas tinham algumas situações, igual a gente estava falando, de se envolver demais, de se achar parte da família, ou considerar ou tratar o paciente como alguém muito próximo, em um dado momento, essa pessoa na reunião, né, em algum espaço coletivo, sempre compartilhava com a gente no sentido de eu tive isso, eu vivi isso, não era? sim. Eu tenho uma situação muito mal resolvida com a minha mãe, que faz com que eu me Eu penso empatize nisso, eu demais, lembro nisso. Pega nas questões das pessoas eu particulares, sim. empatize demais com aquela mãe, porque eu fui assim também, nossa. Então, assim, por isso que é importante, né? Eu sempre falo É, isso aqui, é fazer terapia, se cuidar, fazer supervisão, grupo de estudo, enfim, coisas para nossa é. saúde mental. É por isso que se você confia, né, na equipe que você está tratando, que você está levando, né, ou que você está frequentando, que você está indo, se você confia na equipe, no profissional, né, você saiba toda a estrutura que está por detrás para sustentar aquele profissional ali, Exato. né. Então, isso é muito importante, né, então, assim, e aí esse é um dos pontos que eu acho, por exemplo, é desafiador trabalhar fora, no consultório particular, principalmente com a psiquiatria. Né? Lá a gente tinha uma conversa, quando a gente está dentro de uma equipe, dentro de uma instituição, a gente também é respaldado pela instituição nesse sentido, né? Então a gente tinha uma conversa mais, né? Porque a pessoa tá vendo você ali trabalhar no grupo, a pessoa tá vendo você ali envolvida falando na reunião sobre aquele caso, ela sabe o que você percorreu, o que você não percorreu, o que você conseguiu, o que você não conseguiu. Né? Então, o olhar daquele profissional sobre o caso é outro, e com isso a gente consegue um diálogo, né, uma perspectiva maior, né, para ajudar aquela pessoa, né, aquele paciente. Então, assim, esse diálogo entre os profissionais eu acho muito mais facilitado dentro de uma instituição do que quando a gente está fora. Lidar, né, com esses sintomas que você está dizendo, né, numa equipe dentro de uma instituição, por mais louco que seja, né, que a gente às vezes, né, fica ali numa discussão coletiva e tal, e concorda, não concorda, então existe essas coisas, esses desafios lá dentro, eu ainda acho mais fácil do que você ter uma equipe desmembrada. Hoje eu sinto dificuldade quando eu vou trabalhar, de falar, de conseguir, em primeiro lugar, reunir esses profissionais, né, Não, então às vezes tem um psiquiatra e tem um pediatra e tem uma fono envolvida. Meu Deus, né? é muito desafiador Como é que conciliar. você conversa? Então, isso era uma coisa muito bacana, né, de estar dentro da instituição. Sim, sim, com certeza. E super rico, né? Gente, para vocês que estão aqui, conta para mim, tá fazendo sentido, não tá fazendo sentido? Encaminhe essa live para alguém especial que trabalha com você, que você acha que pode se beneficiar de tudo que a gente está falando aqui. A gente está só começando. Então, O que eles toca o querem saber, né? dedinho. Isso, se tiver alguma dúvida, podem ir comentando aqui também, por favor. Vão falando se está fazendo sentido, se não está. Se vocês também vivenciam isso no consultório ou no ambulatório ou em qualquer outro dispositivo que você atenda, que você trabalhe, enfim, né? Eu acho que é muito bacana mesmo
a gente conseguir olhar para o que a gente viveu, apesar de toda a dificuldade que passamos, né? E conseguir tirar isso de melhor. Porque as pessoas, outro dia eu estava num grupo de estudo e a pessoa falou assim para mim, mas você tem tantas críticas e você fala de uma forma tão... É isso, assim, né? Você tem os seus argumentos para defender e para apontar também algumas coisas que não funcionam de acordo. E por que você Sim. ainda defende tanto? Eu falo porque eu defendo, porque o SUS, tudo que eu sou hoje é isso, é graças ao que eu vivi lá. Foi uma grande escola. É. Eu conheci pessoas, né? A gente estava falando antes de fazer a live, né? A gente se conhece há 11 anos, eu e a Pri. Ixi, Pri, podia falar ou não? Acabei falando. Já, Pode falar, né? Fazer o quê? já soltei aqui a idade. Pode falar. Soltei. Mas então, é isso, né? A gente acaba acho que a gente precisa fazer isso, né? A gente precisa honrar a nossa história, honrar o nosso percurso profissional. E ontem mesmo teve uma pessoa que falou assim para mim, mas você vai falar sobre isso no seu Instagram e você, como é que fala? Você não tá mais em nenhum dispositivo, né? E eu falei, eu não tô em nenhum dispositivo e não tô mesmo, mas assim, ontem, inclusive, coincidentemente, no ambulatório escola que eu faço parte, que eu sou voluntária, eu fui fazer um atendimento multiprofissional. Então tava a psicóloga e tava uma psiquiatra da infância. E aí você fala assim, né? Tipo, é isso, né? Eu falo, eu tento trazer algo aqui que seja contribuição para as pessoas, mas assim, as pessoas às vezes confundem, né? Tem uma coisa de, ai, você quer agradar, você quer provar, você quer não sei o quê. E não. Tipo, eu não preciso ficar falando o tempo todo da minha história. Quem conhece sabe o que a gente viveu, o que a gente vive. E eu acho que, assim, tem muitas pessoas, né? E tem muitas informações e muitas coisas na internet? Tem sim. Só que eu acho que minimamente as pessoas também têm que aprender a ir filtrando o que profissionais e perfis, e tá tudo bem, né? Mas assim, eu achei tão interessante que na verdade a pessoa acho que veio na intenção de cutucar, mas aí eu fiquei pensando. É que assim, eu acho que quem tá fora, quem nunca viveu uma experiência de equipe dessa no SUS, que eu acho que não é só o CAPS, né? Eu também trabalhei na assistência social por um tempo, né? Também tinha um trabalho em equipe lá. E eu acho que quem nunca viveu, né, nunca vai saber do que a gente está falando. E nunca vai saber do que é ser marcado por essa experiência, né? E nunca vai conseguir também levar isso da mesma forma que a gente leva para um particular, por exemplo, né? Então, eu acho que é importante essa live aqui, principalmente hoje a gente está no consultório. Então, a gente está falando aqui, gente, tem algo ali no SUS que funciona. Né? E funciona por quê? Porque as pessoas olham para o trabalho uma da outra, elas conseguem ver significado, ver sentido naquele trabalho, elas respeitam a autoridade, né? A autoridade naquele sentido de se eu sou a psicóloga da equipe, eu estudei essa área, né? Então eu acho que eu devo saber um pouquinho do que eu estou falando, né? Então é importante ter esse respeito. Né? Então, assim, eu nunca vou dar um diagnóstico, porque eu sei que o diagnóstico é do psiquiatra, né? Eu tenho um diagnóstico que é psicanalítico, ele contribui para um diagnóstico psiquiátrico? Com certeza. Mas quem vai fazer isso é o médico, né? E como isso vai ser levado para a família também, também não é qualquer coisa, né? Também precisa ser de um jeito, também precisa funcionar. Também precisa todos falarem a mesma língua. Então não adianta o psiquiatra falar de um diagnóstico de um jeito e o psicólogo querer falar de outro, e aí o fono fala de outro, né? E aí fica uma coisa, né? Já não encontra nem entre os profissionais essa coesão. Então, imagina a confusão que isso dá e o jeito que isso vai chegar, né, no paciente, por exemplo. Sim. Né? Então, sim, né? Então acho que é importante a gente falar da nossa experiência por conta disso, né? Se a gente está falando o que é que faz falta, por exemplo, hoje
uma equipe funcionar, né? Já que o nosso tema é esse, né? Como ter uma equipe funcionando com excelência, né? A gente precisa trazer o que a gente aprendeu de lá, porque a gente aprendeu muita coisa lá, né? Mas quem nunca vivenciou isso não vai alcançar talvez isso, e tudo bem também, né? Sim, Mas ouça, né? Ouça de uma forma, né, uma escuta meditativa, que eu falo, né? Que é uma escuta sem julgamento, né? isso. E aí depois você, com o seu trabalho, você vai poder falar o que tá certo, o que funciona, o que não funciona, né? O que dá para fazer com isso, né? Mas então a gente tem algumas premissas, por exemplo, para a equipe trabalhar em excelência. A gente tem, né? Então a primeira coisa é o que a gente estava falando do autocuidado. A pessoa tem que, né, se ela veio te cutucar, ela está fazendo algum julgamento, então ela já está entrando de uma forma equivocada, né? Uhum. Sim. Então já está faltando aí um pouco de autoconhecimento, um pouco não, talvez muito, de autoconhecimento, de se olhar, né? Isso. De se olhar. De se olhar, total. Acho que isso é Então, fundamental. você não trabalha, você não funciona em equipe se você não se olha, né? Se você não sabe de você. E eu falo, eu hoje, se eu entrasse numa equipe dessa, eu sei que eu lidaria muito melhor, né? Lidaria muito melhor, porque na época eu era também, quantos anos atrás, né? Não vou Né? falar, eu já falei uma vez. Já falou uma vez, né? Mas tipo assim, 10 anos atrás eu era uma pessoa, né, gente? Hoje eu sou outra, Isso. né? Porque já tive um percurso de aprendizado, assim. Então, assim, hoje eu olho para trás e falo assim, não, né? Lidaria de uma forma diferente em relação a isso, Uhum. também, né? Sim, Ia tomar uma posição diferente frente às pessoas, enfim, né? é isso mesmo. O Eudes está falando aqui, a cada dia uma melhor versão. É isso, né? Em qualquer área da Exatamente, vida. A gente precisa, né, exatamente. exercitar isso, assim, 1% a cada dia, né? Sim, sim, sim. E 1% é isso, a cada dia. né? É isso. E eu acho que, como você estava falando, né, da gente se cuidar e da gente ter esse cuidado com o outro, que pode parecer um pouco clichê, mas é a mais pura verdade, né? É cuidar É, de quem cuida, de quem tá ali, né? E às vezes eu dou uma das minhas frentes de trabalho no consultório, é a supervisão para pessoas que fazem parte da. Estão na rede pública, né? Antes eu atendia todos os profissionais, ultimamente eu tenho voltado de um tempo para cá só para terapeutas ocupacionais. E aí, às vezes, é muito comum. Ontem à noite mesmo, uma delas me enviou mensagem falando: Nossa, tudo que você contou, porque mudou lá algumas coisas no trabalho dela, enfim. Tudo que você contou aconteceu, tudo que o coordenador falou que ia implementar, né, a nova coordenação, falou que ia implementar, parecia que você já tinha me falado na supervisão, você antecipou tudo. Parecia que você tinha ali, que você, sei lá, que você adivinha. E isso é o que eu comecei a rir, né? Porque não é a primeira vez, nem a segunda que eu escuto isso, mas assim, é exatamente o que eu estava dizendo. É assim, a gente viveu tanto aquilo, a gente conseguiu, sei lá, tirar, usufruir mesmo, né? Das coisas boas e das coisas ruins, vamos dizer assim, de lá, que hoje você consegue, quando você escuta alguém falando alguma coisa, ou de um processo de trabalho, mesmo não estando imerso na equipe, você consegue olhar e falar, o erro tá ali, fulaninho vai fazer isso, ciclaninho vai solicitar aquilo. É muito natural pra gente, é né? muito natural. É É. óbvio que tem, como é que fala? N questões envolvidas, né? Assim, horas de supervisão, horas de terapia, horas de grupo de estudo, enfim, mas assim, é isso, né? Exatamente. A gente viveu tanto aquilo que quando a gente escuta algo, parece que, poxa, É. faz E eu sentido. acho uma coisa também que a gente é altamente resiliente e adaptativo, né? Isso é um dos quesitos, Isso né, para trabalhar bem com a equipe, você não acha? altamente, a gente é altamente, porque Resiliência. principalmente assim, não, eu falo até assim, o que é você trabalhar no SUS e o que trabalhar na rede pública te impõe, né? Impõe algumas coisas. Então, assim, você tem uma demanda absurda, por exemplo, Uhum.
Você nem sempre vai conseguir separar nos grupos aquilo que é o ideal, né? Sei lá, como é que você vai, né, criar um grupo de trabalho ali, né? Quem que vai estar nesse grupo de trabalho? Nem sempre a gente conseguia, né? Vamos colocar os perfis, né? Aquela criança pode ajudar aquela outra criança nesse sentido, né? Porque a gente faz essa análise, né? Quando a gente vai juntar um grupo. Então, o que cada um pode aprender com o outro, pode evoluir com o outro, né? Porque a gente está trabalhando com relações. E isso não, né, gente? Utópico, total. Isso é totalmente utópico. Às vezes a gente era engolido, né? Pelo que é, né? O atendimento público, né? A saúde pública. Então, a gente precisa ser criativo, flexível, adaptativo, né? Uma resiliência, assim, um guarda-chuva, né, de resiliência bem grande, né? Infinito quase, né? Infinito quase. Aí... Mas é isso, né? Eu lembro só dando um exemplo aqui, de uma coisa bacana, que eu fui fazer um grupo com uma psicóloga comportamental. Acho que você lembra dela. E aí, é um desafio. E olha só o preconceito, né? Porque quando você faz uma formação psicanalítica, meio que as pessoas falam mal, tá? Da teoria comportamental. Fala um pouco mal. E vice-versa, né? Comportamental para psicanálise. Fala mal da psicanálise também, né? E ali eu posso falar assim, foi uma experiência tão bacana da gente conseguir se unir, né? Então, em primeiro lugar, vencer a rivalidade que as nossas técnicas culturalmente colocaram, né? A gente transpor isso e lá dentro conseguir trabalhar as duas abordagens juntas, né? Sim. Isso de uma forma complementar. E acho que é olhar para o mesmo, como é que fala? Para o paciente, para melhorar a performance dele. E acho que independente. Muito é a nomenclatura, né? O nome do procedimento. Para psicanálise é uma coisa e para terapia cognitivo-comportamental é outra. Né? Não, existem sim técnicas diferentes, né? A gente trabalhando juntas, a gente viu isso na prática. Sim. Né? Mas o quanto que isso não é contrário, isso é complementar. Exato. Então, esse foi um ganho bem bacana para mim, assim. Bem bacana. Sim, verdade. Eu lembro disso. E eu acho que uma das outras coisas que a gente pode elencar também, Pri, seria assim, o quanto é importante, né? Igual você estava falando, a gente não tem isso, não tinha lá, né? Os pacientes iam chegando e às vezes a gente só se dava conta que o negócio, que fulaninho estava no grupo, quando a gente discutia... Quando ele estava no grupo. Mutirão. Por que fulano tá aqui? Mas fulano tem nada a ver com esse grupo. Ah, mas tá aqui. Quantas vezes isso aconteceu? Cansava de ver, né? Tipo, mas referência colocou ali? Não sei. Colocou. O que aconteceu que o fulano tá ali. E eu acho que é importante a gente ter uma comunicação, né, assertiva, no sentido de dizer mesmo para o outro, olha, acho que eu sugeri teu grupo, mas o seu grupo acho que não está contemplando tão bem assim as expectativas do fulaninho, porque quando a gente fazia essas discussões, né, do porquê que fulano tá no grupo, às vezes alguém, uma alma abençoada, erguia a mão e dizia, olha, é que a gente colocou, mas a gente acabou vendo que não tava rolando, mas aí, assim, a gente esperou esse lugar, esse espaço que a gente fazia a cada, sei lá quantos meses, né, periodicamente, para trazer aqui... Pra falar... gente, pelo amor de Deus, mas isso não tá dando certo? Por que você não falou antes, né? Que é aquilo que a gente começou falando, do medo de não agradar, do medo do julgamento, né? Do medo do outro, do que o outro vai pensar, enfim. Exato. Mas é muito, né? Assim, como é que fala? Tá muito, é cultural, né? Tá nas pessoas isso. Assim. Sim. Tá nas pessoas, tá no psiquismo das pessoas. Né? A gente já se estrutura dessa forma, né, psicamente.
Total, total. Então, assim, acho que é muito legal a gente poder falar isso, né, numa reunião, ter um espaço toda semana para falar disso e, que, na verdade, em alguns momentos também nós tínhamos diários, né, das trocas de plantões, do que acontecia entre algumas horas e outras de abandono de turno, né? Acontecia muita coisa no CAPS, lembra? Acontecia muito. Muita, né? A gente ia embora, voltava no outro dia, parecia que era outro serviço, outras pessoas. O paciente estava de um jeito, a gente chegava e falava, nossa, o que que aconteceu? Tava ali totalmente agitado, ou às vezes super pouco colaborativo. Tinha de tudo, né? Tinha de tudo. Tinha de tudo, né? Tinha de tudo. Tinha. E Assim, acho que é importante a gente falar também que, embora a gente era uma equipe, tinha um monte de gente lá formada, estudada e coisa e tal, né, com experiência, ainda tinha muitos casos que a gente não sabia o que fazer, é verdade. É verdade. E não aí, é? por isso que eu elenquei a vulnerabilidade, da gente se permitir ser vulnerável, né? Porque, assim, tudo isso que você falou antes são, acho que, critérios e pré-requisitos para a gente conseguir assumir uma vulnerabilidade. O conceito de vulnerabilidade, ultimamente, está sendo bem, como é que falo? Falada. Utilizado, né? Falado, no sentido de... Acho que a Brené Brown traz muito isso, né? Que é uma estudiosa que fala que a vulnerabilidade, na verdade, é uma coragem. É um ato de coragem, né? Sim, E a sim. gente conseguir dizer, né, numa reunião, olha, para mim chega, é o limite, não dá mais para atender tal paciente, ou assim, esse caso me consumiu, não sei mais por onde, tô, tipo assim, tipo Não, e assim, tinha casos assim que eu lembro que a gente fazia reunião para discutir aquele caso, todo mundo, até a sim, recepcionista, você lembra disso? uhum. Sim, Porque porque o negócio é tão, ele transborda tanto isso, que pega até quem está na recepção, não é o técnico que está ali atendendo, é todo mundo todo que mundo, tem que lidar com aquela pessoa, exato. todo mundo que tem que lidar com aquilo. Isso, Então, assim, até a copeira, tá? também Então a gente participava. tinha, lembra? Lembro, eu lembro. E eu acho que é muito isso, assim, né? Da gente conseguir ser transparente e dizer mesmo, olha, isso não é demérito, né? Não é questão de Não, competência, é questão, acho que, de esgotamento físico, mental, de disponibilidade interna. Eu sempre falo isso, né, para as meninas que eu dou supervisão, assim, é, é extremamente importante que você consiga estar conectado com as coisas que te fazem bem, e, né, que não são pesadas e que não te ferem de alguma forma, né, assim, porque a gente sabe que o esgotamento vem, né, vem, lembrando que a gente trabalha lá, quando a gente trabalha no CAPS, é a gravidade da gravidade, né? isso, É é, lá que vai parar. é, é verdade, é tipo, a gente brincava, né, o fim da linha, né, É, é a gravidade da gravidade. Então você precisa realmente. E isso era um ponto muito importante, né? Não sabemos o que vamos fazer juntos aqui. sim, sim, a gente não, é Né? isso, né, e às vezes não tinha, né, às vezes a discussão, o potente de estar em discussão e de estar em equipe, estar no coletivo, é exatamente isso, assim, é você conseguir ter diferentes pontos de vista, mas isso não quer dizer necessariamente que vai ter uma resolutividade, que alguém vai chegar ali Exato. com uma ideia Com a maravilhosa. solução. Exato, com a Porque tem casos que são muito graves, gente. Transborda demais. Isso, isso. O Pri, vamos contar de algum caso? Você quer contar de algum caso que você... Ai, meu Deus. Eu não lembro. Lembro de alguns, assim, que eu atendia, que eram minhas referências mais de perto. Lembro de uma menininha que a gente atendia, que a gente fez um teatro da Bela e a Fera, lembra? Dessa Lembro, menininha? lembro. Lembro. O que que era a história? O que que a gente... A história dela, eu não lembro da história dela, você lembra? Acho que não era aquela menininha lá que você falou, a gente... Era um caso grave, né? Ela era bem histérica, não sei se você lembra. Ela era bem histérica, essa menininha.
E ela era cuidada pelo pai também. Aí a gente desconfiava que existia um abuso. Era um Ah, caso bem lembrei, gravezinho, assim. lembrei, verdade. Que a mãe, não tinha, né? A mãe não estava E presente, a mãe era viva, mas não era presente, morava com o pai e com o irmão, né? E estava em é, acompanhamento em vários serviços sim. da assistência social e vários serviços, né, da rede. E é Não sei verdade. se pode falar o nome dela, lembra o nome dela? Se eu lembro o nome dela, eu não lembro o nome dela. Eu posso falar o nome dela aqui? Acho melhor Não não, pode né? falar o sobrenome, né? Só É, o primeiro nome também não pode, né? Mas é só pra eu você lembro lembrar o dela. sobrenome, só pra te dizer, eu não Não, consigo, não, não. Eu lembro do nome dela. pelo É com amor B. de Deus. Com o quê? B. Né, não lembro. Não é mesmo. Então tá, a gente pode falar da, sei lá, Maria. É. A gente criou aqui, então, a Maria, pra gente não falar o nome, né, da paciente. Eu lembro disso. Chegou pra gente, passava desde criancinha em vários ambulatórios de saúde mental, e não parava, porque o pai não conseguia, né, não ficava, não rolava, né? Então a gente fazia um trabalho muito, na verdade, com esse pai. Com o pai. E aí é isso, como a Priscila falou, como tinha essa hipótese, essa suspeita, né, de abuso, não eram todos da equipe que se dispunham a estar com ela e a estar com ele, porque, enfim, mexe com em situações pessoais aí de cada um, né? Então, Sim. A gente tomava cuidado quando ia fazer o atendimento, não fazia individual, assim, tinha só alguns um cuidados. profissional. Isso, É, só exato. um profissional na sala, nunca. Isso. Do mesmo jeito, esses cuidados são sempre importantes a gente mencionar, né? Porque do mesmo jeito, quando vinham aqueles meninos, né, da fundação, é, da antiga Fundação Casa, nem é mais isso que chama, né, hoje. É, vinham com arma, os policiais armados Eles vinham junto. algemados, né? Então, Eles vinham algemados. É, e aí era muito. O protocolo era que eles deveriam ser atendidos algemados, né? E, na verdade, em alguns momentos, dependendo da pessoa que estava ali no plantão de acolhimento, o profissional decidia se gostaria que tirasse ou não as algemas daquela pessoa que estava ali, né? Mas a gente, às vezes, o acompanhante, né, o policial que estava, dizia, olha, então, mas ali é por sua conta e risco, né? Quantas vezes a gente via isso, assim, das pessoas conseguirem lidar com isso de uma forma menos contaminada, menos tóxica, né? Porque é muito desafiador tudo, né? é. E assim, a gente recebia também, né, Sil? A gente recebia caso que não era de lá também, né? Lembra? Equivocados. Muitos, muitos, muitos. Tinha Que muitos. não era da saúde mental. Eu falo isso assim, uma coisa que para mim marcou muito, porque assim, a gente costumava sofrer algumas agressões, né? Não sei se você lembra disso. É muito comum, gente, quem trabalha na área da saúde mental sofrer em algum momento alguma agressão do paciente, né? Porque, enfim, principalmente que a gente trabalha muito com deficiência mental, o autismo, então depende do grau, né? O próprio psicótico, a esquizofrenia, né? Tinha cuspida, Sim, puxão de cabelo. eles tinham surtos, e a gente sabe de onde vem isso, né? Que existe uma coisa, uma certeza, né, psicótica, né, que a gente fala. Então, se ele achava que você estava perseguindo ele, só perseguindo ele, acabou, né? Então, ele ia se defender de você. Então, uma coisa era a gente sofrer agressão desses pacientes, outra coisa era sofrer agressão de um paciente que, de repente, não faz parte dessa, dessa, desses diagnósticos que a gente atendia, Uhum, né? uhum. E isso acontecia muito, né? Tinha isso e tinha aqueles atravessamentos outros, né, Pri? Lembra? Que vinha de cima, aquelas Quais? coisas. Ah, sim, da questão da política mesmo, né? Conta um pouco, aham. Sim, né? Isso era para mim, né? E aí eu falo isso para mim, tá? Foi o maior desafio e foi isso que me fez
sair da saúde pública, né? Porque, assim, o maior desafio, tem tudo isso, né, que a gente lida lá, mas o maior desafio é você lidar realmente com a questão política, né? Porque a gente tem, gente, aí chegava lá, acabou de mudar o prefeito, então tá, então vem gente que não tem experiência nenhuma, que a gente percebe que realmente foi colocado lá para preencher um espaço, né? É um cabide de emprego mesmo. Então, assim, aí mudava a equipe estava funcionando bem, estava com aquela coordenação, e aí mudava tudo, mudava os profissionais, porque agora eu não quero mais você, porque agora é isso, porque aquela. Então, assim, vinha umas regras doidas, que eu não sei de onde que eles tiravam aquilo, né? Porque, assim, como que alguém que está lá no gabinete, entendeu, vai falar do dia a dia de um serviço, sendo que a pessoa nunca pisou no serviço. Ah, não, mas eu quero que funcione assim, entendeu? Vai ter X número de pessoas ali na sala, X grupos, vai funcionar assim, assim, a pessoa nunca pisou num CAPS. Tinha isso, é verdade. Eu tinha, nossa, entendeu? tinha deletado essas passagens aqui na minha mente, é verdade. A pessoa nunca pisou e vem assim, gente, agora funciona assim, viu? A partir de amanhã, todos de jaleco, umas coisas se lembra? Umas coisas doidas, entendeu? Então, tipo assim, que a pessoa. Eu não tenho nada contra. Enfim, acho que o governo tem que. Quem dera que o governo fosse lá no serviço avaliar mesmo e olhar mesmo de perto e ajudar a gente nas diretrizes e o jeito que tem que funcionar. Mas faz isso direito, né? Não vem fazer isso lá do gabinete dele que nunca viu na vida um paciente psicótico. E aí vem ditar a regra de como tem que funcionar. Mas essas coisas a gente tem que lidar, né? Sim. E aí, assim, a gente vê o que eu acho que mais pegava para mim é a questão da injustiça mesmo, né? O quanto que você é um profissional que muitas vezes está lá investindo no seu autocuidado, no seu desenvolvimento profissional, no seu estudo, na sua supervisão, tá lá bem quieto trabalhando, né? E a gente percebe que daí vem alguém que, sei lá, não tem experiência nenhuma e aquela pessoa chega com um salário que é o triplo do seu. Aí você fala que... Obrigada, porque senão a gente seria derrubada. Ótimo, muito bom. Entendeu? Vocês entenderam o que a pessoa tá falando aí. Entendeu? Aí é isso, entendeu? Aí você fala, oi? Mas é assim. Exato. Que acontece. Então aí eu não tive muito estômago para isso, não. E olha que eu fiquei trabalhando no total, eu trabalhei quase 8 anos na saúde mental, na saúde pública. Foram 8? Não só naquele dispositivo, né? Em outros, né? Não, lá foi 3,5. Tá. E no adulto 4. Tá. A Cláudia tá aqui se matando de dar risada. Muito boa, pois né? A performance da Priscila. Foi muito bom. Que legal. Eu não imaginava que você tinha ficado tudo isso lá, Pri. Fiquei 3,5. Foi 3,5 que deu. Entendi. 3,5 ou 4,5? Ixi, agora não sei. E eu acho que tem uma coisa, né? Pegando isso de equipe, assim... a gente tem uma minha grande birra, tipo, às vezes quando eu leio alguns artigos de saúde pública que falam de CAPS, é assim, no CAPS todo mundo faz tudo. Oi? Não. Né? Tipo, a gente tem os procedimentos ali específicos de cada categoria, né? É exatamente o que eu estava dizendo, né? São pessoas que vão, às vezes, falando do serviço sem conhecer, sem ter vivenciado aquele cotidiano institucional, sem saber de que fato, como é que as coisas acontecem, né? Como é que é o fluxograma da entrada de um usuário até pensar no projeto terapêutico dele. Não é simplesmente, a gente olha para a carinha do fulaninho vai para tal grupo, fulaninho precisa de um acompanhamento individual da fono, fulaninho não é assim, né? Então eu falo, gente, como assim todo mundo faz tudo? Se fosse dessa forma, não teria uma equipe multiprofissional ali, atuando, pensando, discutindo os casos, né? Eu fico assim, possessa quando eu escuto isso, juro pra você. Já ouviu isso, Pri?
Já lembro. Lembro. Sim. Parecia uma diretriz que vinha do alto, né? Do Terrível, tipo, né? tem que fazer tudo. Mas isso aí, se eu acho que é um depósito, né? Uma projeção na gente, de que assim, eles, enquanto governo, né? Enfim, eu não entendo porque é isso, eu não vivencio, então eu também não posso julgar. Não sei o que eles estão passando lá com toda essa demanda, com tudo que eles recebem em relação. Porque eles também não estão lá só falando de saúde mental, né? Eles têm todos os dispositivos para cuidar. Uhum, Né? uhum. E eu imagino que deve ser muito punk também. Né? Deve ser uma demanda assim absurda em cima deles também. Então, eu acredito que da mesma forma que tinha profissionais, que a gente sofria lá enquanto profissionais, acho que tem profissionais como a gente também, né, nesse perfil de estar preocupado, de querer fazer, de querer trabalhar, e que também, né, não sabe lidar com tudo isso que vem, Sim. né? Então, eu acho que isso, de certa forma, também era uma projeção na gente, sabe? Tipo, pelo amor de Deus, dá conta disso. A gente não sabe como fazer para dar conta desses trocentos mil pessoas que tem para incluir no serviço. Uhum, uhum. E aí vocês, então, por favor, deem conta disso e façam tudo, Sim. sabe? É uma É uma, avalanche. é uma forma muito equivocada, sem pensar, e acho que tem outras coisas que poderiam aliviar, né? Enfim, não vamos discutir isso aqui agora, né? Uhum. Mas eu acho que rola isso também, né? Sim. Tipo, eu não dou conta aqui, dá conta aí. A ponta sofre. A É. ponta, né? Chega lá na ponta, chega entupido. Uhum. Se você tivesse que, como é que fala? Viver essa experiência de novo, você viveria? Não, pra quê? Não? Eu já vivi. Mas e para as pessoas? Deixa o passado no passado. Tá, mas e para as pessoas que estão se formando, que estão na Não, dúvida? é aquilo que eu falo. Eu não viveria hoje, porque eu não preciso mais disso. Mas eu reforço que, assim, se você quer uma escola, você vai ter a tua experiência dentro de uma saúde pública, sim. Se você quer, né, ganhar experiência de verdade mesmo. Né? Não é também uma coisa que, sei lá, talvez um mestrado e um doutorado te dê um nome maior no seu currículo. Mas aí depende do profissional que você quer ser. Eu sou uma profissional da prática. Eu não tenho esse perfil acadêmico. Né? Eu gosto da prática, então, apesar do SUS não dar nome nenhum para o meu currículo, praticamente, eu não deixaria de ter vivido o que eu vivi, trabalhado lá e ter feito essa escola mesmo. Assim. Uhum, perfeito. Porque eu acho que isso me cresceu mesmo enquanto profissional e pessoa. Claro. Faz muita diferença, Né? né? Faz muita diferença. Então é isso, assim, é uma questão de escolha mesmo, né? E Uhum. aí, se você falasse para mim, vamos mudar a pergunta, né? Priscila, você passaria, se você, né, precisasse de novo para se formar, você passaria por isso de novo? Com certeza. Eu também passaria. Com certeza passaria. Mas hoje, não mais, porque a gente Uhum. sabe que tem, né? A gente sabe que tem um outro lado também que eu acho que talvez a gente pode dizer que tem um tempo limite para você passar dentro de uma instituição. Ótimo. Gosto de pensar assim também, que a gente talvez Então, tenha um tempo de validade, né? Assim, isso. para tudo, para o nosso Que você aprendizado, aguenta. isso. E para manter a sanidade mental, para manter a sua integridade física. Eu Sim, acho que nada na vida, né, para sempre, é eterno, né? Então, e nada tá escrito em pedra. Então, é isso. exatamente. Tem um tempo. Exatamente. Em algum Tem um momento tempo. você pode ir alçar novos voos, você pode. Sim. Tem gente que tem um tempo maior, tem gente que tem um tempo menor. Isso.
Exato. Não tem regra, né, Pri? Não, O importante, não. eu acho que assim, a pergunta que eu sempre faço para as pessoas, né, quando elas vêm me perguntar assim, eu devolvo com a pergunta, na verdade, né? Quando eu sei que é o momento de sair, que é o momento de deixar, e aí eu pergunto para a pessoa, o que você tem aprendido e tem feito sentido para você? Eu acho que isso é um E norte. você conhecer também os seus limites, entendeu? É o que as coisas esbarram em você também. Exato. Porque eu falo pra você, existe uma diferença. Eu fui estagiária também, né? Antes Uhum. de ser contratada. Sim. Então, uma coisa era quando eu era estagiária. Outra coisa era quando eu fui profissional. Porque quando eu passei a ser profissional, entrou em jogo essa questão de reconhecimento. Reconhecimento de cargo, reconhecimento do que você faz, reconhecimento salarial, reconhecimento. Aí você quer isso. Porque você se formou, porque você quer isso. Sim. E não vem, né? Não vem. É aquilo que eu falei. Entra alguém na sua frente ali ganhando 3 vezes mais, entendeu? Sim. Então, você quer isso. Então, isso, não tenha dúvida que isso vai te atravessar na hora de você dar continuidade no teu trabalho. Uhum. Quando eu era estagiária, eu só me preocupava em trabalhar e aprender. Foi a época mais feliz da minha vida. Eu nem sabia o que estava acontecendo para além disso, entendeu? Preocupações são outras, né? São outras, Não tem né? outras. Então, assim, eu falo que foi assim, foi a melhor fase, Sim. E a né, para gente tem que mim. tentar levar isso, né? Essa fase, né? Essa fase mais despreocupada de estagiário para nossa vida real, né? Que é o maior desafio. Se fosse fácil, nossa. Ah, sim, sim. Mas assim, Porque é isso, porque você passa a se preocupar. Agora, hoje, por exemplo, já com essas questões muito trabalhadas em mim, isso já não ia pegar mais, porque hoje eu já banco muito mais as minhas escolhas. Entendeu? Se eu inteligência sei que é emocional. assim, se eu sei que é assim, eu quero estar lá e eu tenho um objetivo de estar lá, eu vou Isso. bancar minha escolha, não vou ficar também me importando que entrou um outro 3 vezes ganhando mais, porque, meu, eu fiz uma escolha. Uhum. Cara, sai dessa vida de, né? Então, assim, mas é isso, são processos e fases que você vai passando, né? Então, hoje, acho que é por isso que eu falo, hoje eu nem escolheria estar lá, porque não me permite, Sim. né? Bancar a minha escolha e bancar o meu desejo, eu banco em outro lugar, eu não vou bancar mais lá, porque Uhum. eu já sei o que tem ali, né? Sim, sim. Então eu já nem escolheria isso. Você já bebeu daquela água, Mas, já sabe como é que é. sim, sim, já sei, não vou, eu já não banco mais, nem quero bancar, não faço questão. Enfim, já para mim não faz mais sentido, Uhum. né? Porque já aprendi, já cresci muito ali. Então, eu acho que depende do momento da vida da pessoa, né? Eu acho que é fundamental ela ter um contato íntimo com ela mesma para saber isso, né? O que está fazendo sentido para ela ou não, é o que você está trazendo, Uhum. né? Faz sentido, o que você vai bancar? Né? Porque se bancar uma escolha de estar ali, mas sofrendo com tudo que vem de avalanche em volta também não faz sentido. Então, né? E aí cabe aquela pergunta que é bem analítica mesmo. O que você deseja, Uhum. né? De verdade. Sim, sim. E todas essas perguntas que a gente está se fazendo, na verdade, eram super plausíveis de serem aplicadas em vários desses casos emblemáticos que a gente estava falando, né? Em dado momento a gente perguntava para a família também, né? Qual que é a sua expectativa? Que essa coisa de alinhar a expectativa entre equipe e família, eu acho que é essencial para qualquer campo de atuação. Você precisa alinhar. O que a família quer? Aonde que ela quer chegar? Porque às vezes a gente quer mais do que a família. A gente quer mais que a família. Às vezes a família não É, quer tudo aquilo, né? Ela não quer um banquete, ela quer comer um arroz, um PF, vamos dizer assim. E tá tudo bem. A gente sim. quer saber. Porque senão a Isso, gente fica isso, lutando. esse era um ponto bacana também de trabalhar, né? Porque a gente tinha muito mais acesso às famílias. Isso. Porque no consultório particular isso é uma dificuldade, gente, real. É, é. Real, quando a gente atende criança, o acesso à família às vezes é bem difícil. Por N razões. Uhum, por aí. E N razões, né? Mas lá não, lá era meio que obrigado, lembra?
tem que participar do grupo de família para estar inserido no serviço. A gente tentava fazer essa estratégia de, na verdade, Né? no momento que a criança ou adolescente estava na terapia, ou em algum grupo terapêutico, alguma oficina, era oferecido também, paralelamente, em simultâneo, um atendimento, um espaço de escuta para os pais, né? Então, Mas eles gostavam, né? Eles gostavam. gostavam. Eles Não, gostavam, tinha eles se um sentiam ou outro não. acolhidos, Não, vamos lá. apoiados. Eu lembrei de uma história agora de uma passagem. Você lembra de uma senhora que dormia nos nossos encontros? Ah, lembro! Você lembra disso? Ela sentava sempre na mesma cadeira. Ela E vinha com dormia. uma bolsa e sempre com uma sacola carregada de coisas, assim, né? De lanchinho, de documento, tudo ali dentro. E ela sempre, ela trazia, acho que os dois netos e um vizinho, se não me engano, ela era responsável por trazer essas crianças pro grupo. Lembra disso? Lembro. E, gente, ela dormia, mas ela não dormia só de dormir De socialmente. roncar, né? Então, era feio, né? Feio, assim, tipo, ela dormia, gente. Acho que ela não conseguia dormir em casa. Ela roncava, mas assim, era algo meio Não, mas Sil, isso não quer dizer que ela não. Isso não quer dizer que ela não, não curtia o grupo. Ela acho que ela não aguentava. bom, aí você, a psicanalista da história é você, amiga. Aí eu deixo pra você aí. Né? Porque ela era Enfim. uma querida, mas assim, era assim, 20 minutos de grupo. A gente contava no relógio, lembra? Meu, era 15 minutos, gente. Ela começava, e aí às vezes ficava muito alto o ronco dela, alguém cutucava ela, aí a outra cutucava, meio sem graça. É. Era Nunca interessante. ninguém foi falar com ela em particular, não era minha referência. Foi, eu lembro que foi. Não, mas não era minha, não, mas Foi? foi. E ela disse que ela tinha problema para dormir, que ela tinha insônia, Ah, então tá vendo? que ela tinha. Vamos julgar a pessoa. Não, não, não. Mas era engraçado, né? Porque a gente fazia, um desses grupos a gente fazia, lembra? Lembro. E era um grupo gigante, né? Era. Era. Mas tudo isso que a gente viveu lá, né, desses formatos meio loucos, assim, meio, né, pouco clínicos, em termos de critérios, né, me ajuda muito hoje, sabia? Na minha prática clínica no consultório. Para a criação dos Sim, grupos, hoje eu posso falar, eu quero tal perfil, eu quero com tais competências, eu quero desse jeito. Então, assim, e torna, né, a abordagem muito mais eficaz. é. Dá uma Eu, como eu não trabalho com grupo, então eu não, já não tenho mais essa experiência. dá uma puta diferença, assim, sabe? Então, É. aplico alguma escala, vejo o que tem ali de comportamento adaptativo, qual é mais ou menos o mesmo perfil, as mesmas competências, funcionamentos que podem se complementar, né? Mas é muito diferente, porque você economiza tempo, Sim, você sim. ganha tempo. A impressão que eu tenho, assim, que a pessoa fica menos tempo, sabe? No processo. É muito legal isso. Uhum, Então, eu sempre dizia isso, quando eu via aquelas coisas, né, lá no CAPS, eu falava, gente, não, isso não. Então, o não, o que a gente vivencia que também é negativo, a gente traz para nossa prática de uhum, consultório, você transmuta isso, né? Você transforma. Você fala, uhum. olha, aqui é Sim, desse jeito. Então, ali, não, ali você já viu que não é bom, que, que você não quer aplicar. E você aplica do jeito que você quer e que você acha mais importante ali no seu dia a dia, né? Então, isso para mim foi bem sim. enriquecedor também, assim, no sentido de saber como é que eu gostaria que fosse a criação de um grupo e a condução de grupos, de encontros terapêuticos. Faz total. Isso é bacana. É, isso é bacana, faz diferença. Não é só coisa ruim. Nunca é. Não, mas não, nunca é. A gente falou um monte de coisa boa aqui, vai. Falando. Um monte de coisa boa. Mas, ó, pra gente encerrar, Pri, eu queria que você, então, falasse mais alguma coisa. Quer falar mais? Deixar algum recado para quem tá assistindo? Queria
que você quer? Quem é o nosso público? São os profissionais ou tem pais aí? Eu vi vários colegas profissionais entrando, eu vi vários médicos entrando, vários psiquiatras entrando, vi neurologista, eu vi físio, eu vi fono e vi TOs também, minhas TOs. Então tem bastante profissionais aqui, é isso? Eles trabalham em equipe? Falem aí pra gente, vocês trabalham em equipe, se não trabalham? Eu acho que trabalha, a maioria que eu conheço trabalha em equipe. Então, eu acho que é mais assim, o que a gente já abordou aqui, mas frisando, né? Que eu acho que é você cuidar de você, né? Porque para você, que o nosso tema é esse, né? Então, como que você ter uma equipe multi, né? Então, a equipe multi é você se trabalhar para você, acho que projetar o menos possível das suas questões para o grupo, para você conseguir, de fato, despender a energia para quem interessa, que é o paciente. Nossa, perfeito! Muito bom isso. Entendeu? Acho que isso, e aí você pode ter falhas técnicas, você pode ter coisas que você vai ter que correr atrás para estudar, ou não, ninguém sabe o que fazer com isso. Tudo isso daí é transponível, né? Tudo isso daí é transponível. O que não é transponível é você ter as suas questões projetadas dentro do grupo e isso vai espirrar naquele que interessa, que é o paciente. Ótimo, perfeito. Então, acho que, né, como temos muitos profissionais aqui, acho que esse é o maior, Perfeito. o maior ponto aí Muito de bom, atenção. Pri. Muito bom. Adorei o papo hoje com você. Também já faço o convite oficial para você ir para minha página também, Opa! falar, né? Falar de terapia ocupacional, porque né, a gente fala de equipe, mas assim, do meu lado lá tem muita gente que nem sabe o que é terapia ocupacional. Então eu quero levar isso para os meus seguidores, Legal. né? Com certeza Esse, vou. esse, esse conhecimento aí, porque é isso, quanto mais você também investe na sua saúde, quanto mais dispositivos você pode, né, ter para você, mais rápido vai ser sua cura, o seu tratamento, enfim. Sim, Né? com certeza. Com certeza. Eu acho, é isso mesmo. Super agradeço, então, a sua presença e agradeço você, quem ficou aqui até o final. E eu queria dizer uma coisa, me enganando no que você falou, que me ocorreu agora. As pessoas que, felizmente, que trabalham comigo, trabalharam comigo, elas são pessoas que sabem muito bem encaminhar para terapia ocupacional. Quando um paciente realmente tem demanda. Então, às vezes a pessoa fala, ah, tal pessoa me encaminhou para ver se realmente tem demanda. E eu, quando eu falo, ah, tal pessoa tem demanda. Então, eu fico muito feliz em saber que eu consigo, pelo menos, contribuir e passar e transmitir o que realmente a terapia ocupacional faz para as pessoas que trabalham comigo, que estão ao meu redor. Eu fico muito honrada e muito grata de saber que as pessoas encaminham com Legal. assertividade. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Então Isso tá é muito bom, legal. gente. Boa noite para vocês. Muito obrigada. Gratidão. Gratidão para vocês que ficaram até o final. Muito, muito obrigada. E boa noite, Pri. Beijo. Boa noite. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.